Olá pessoal, tudo bem com vocês? Salve as suas forças! Neste momento de aprendizado, de reflexão, eu clamo para que os nossos mentores individuais, o nosso mentor do Salve, esteja agora neste momento contribuindo amplamente para a nossa compreensão, para o nosso discernimento. Nós vamos olhar hoje para o capítulo 26. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Nós vamos falar sobre o dom de cura, o dom de curar. Ele diz assim: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus 10, 8. Esse dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, que Jesus disse aos seus discípulos, é uma recomendação. É uma recomendação que diz que ninguém deve pagar por aquilo que nada pagou. Então, se eles haviam recebido gratuitamente a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos, esse dom Deus deu de graça para alívio daqueles que sofrem e também como forma de propagar a fé. Jesus, ele recomendava que isso não virasse o objeto de comércio, de especulação, nem tampouco meio de vida. Os nossos talentos, as nossas aptidões, a nossa inteligência, eles não caem do céu. Deus, ele não distribui inteligência, aptidão culinária, artística, por exemplo. Isso é uma conquista, né? Dessa e de outras vidas também, pelo nosso espírito que é eterno. Nós somos um espírito eterno em uma experiência terrena. A divindade é que nos faz ser. Nós somos portadores da centelha divina, mas seria injusto para com aquelas pessoas que se esforçam muito, se esforçam pra caramba, para conseguir alguma coisa, para evoluir, se Deus desse de graça, assim, distribuísse esses valores, por exemplo. O nosso corpo, ele é um empréstimo que Deus nos dá e que nos permite habitá-lo para poder aprender. Ele é um bem de imenso valor. Nós recebemos este corpo porque precisamos cumprir a nossa experiência aqui neste plano. E o nosso corpo vem na medida da nossa missão. Se nós temos ou desenvolvemos doenças, em qualquer área física, mental, espiritual, nós estamos apenas colhendo os frutos das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Nós cometemos muitos abusos com os nossos corpos, nós comemos demais às vezes, dormimos muito pouco, fumamos por vezes, bebemos bebida alcoólica, agredimos o nosso corpo de muitas maneiras. Vamos lá, dentro da nossa vida aqui, né? Do nosso tempo, nervosismo em excesso, um trabalho além da medida, às vezes apenas por ambição, né? Nos divertimos de uma maneira pouco recomendada, por assim dizer. Tudo isso vai contribuir muito para minar a nossa saúde, para minar o nosso corpo. Nada é proibido, mas preservar o equilíbrio em nossas escolhas, isso é imprescindível. Mas existe uma coisa
muito importante e que nos é dado de graça. Eu estou falando da nossa mediunidade. A mediunidade, ela não é privilégio de ninguém. Pelo contrário, ela existe em todas as pessoas, em todas as classes sociais, em todas as etnias, todas as raças, todas as religiões. Aí sempre tem uma pergunta muito comum. Ah, mas que tipo de mediunidade é mais importante, né? Qual é a mais valorosa? A mais importante é a nossa. A nossa mediunidade é a mais importante. Porque é por meio dela que nós vamos conseguir esse contato mais direto com a espiritualidade, com Deus. A mediunidade é algo que nós recebemos de graça, como os nossos corpos. E que tem um destino muito específico. Deus, Ele quer que a luz chegue a todos, a todas as pessoas. E é para isso que Ele tem feito uso dos médiuns, que são a ponte, a conexão que vai nos ligar com essa outra parte da vida. A misericórdia divina, ela nos dá oportunidade de colocarmos a nossa mediunidade a serviço do próximo. E é bíblico. Sem a caridade não há salvação. A mediunidade de cura, especificamente, ela oferecerá características energéticas para o médium que a possui, para que, por meio da sua ação, pode ser imposição de mãos, passe, não importa, para que ele possa promover a melhora, o alívio e, por vezes, até a cura daquela pessoa que procura ajuda. A cura, muitas vezes, ela vem pela compreensão da situação que está instaurada, pela compreensão daquilo que está acontecendo. Nós sabemos que a doença do corpo é um reflexo do que já está posto no espírito. E muitas vezes a compreensão dessas questões é ainda mais importante do que a cura do corpo. Ela antecede. A cura das doenças das doenças da alma, muitas vezes se faz pela doença do corpo, né? É por meio do corpo adoecido que a alma se cura. Parem para pensar nisso. O amadurecimento e a consciência espiritual, elas são imprescindíveis para que as verdadeiras curas aconteçam. Afinal de contas, nós vivemos em um mundo que está totalmente adequado ao progresso que nós queremos atingir. Nesse momento na nossa encarnação, ele não é uma forma de punição, mas é uma forma de aprendizado. Eu não acredito em punição, eu acredito em aprendizado, em evolução, em progresso. Olhar, né, por meio dessa lente, eu acredito que seja uma opção mais lúcida, pois nós temos os nossos compromissos que precisamos vivenciar aqui neste plano, né, e precisamos pensar acerca dessas questões e passarmos por essas situações sempre olhando mais além, né? Porque foi dito, e Maria viu a boa parte. Nós precisamos ver a boa parte de todas as questões. Quando a falta de saúde mental, física ou espiritual, ela acontece na nossa vida, todos nós queremos nos livrar o mais rápido possível dessa situação. Geralmente procuramos toda a sorte de tratamentos e recursos, ok? Nós queremos um alívio rápido, né, para todas essas situações. Na verdade, conseguir um alívio já é um ganho significativo, pois a cura é outro passo. A cura diz respeito às leis divinas, ao merecimento de cada um. E isso, na minha pequena compreensão, não nos diz respeito.
O médium, ele é um intermediário que não cabe a ele nenhum tipo de julgamento, nem tampouco agir de uma forma diferenciada com um outro assistente, não cabe. O dar de graça, como Jesus falava, eu entendo que ele fala com base na lei da justiça. Porque, com base no amor divino, nós recebemos isso gratuitamente. Ou seja, não existe justificativa para se cobrar o que ganhamos de graça. Não somos donos, não compramos esse dom, por assim dizer. Deus, ele permite que usemos a nossa mediunidade a favor da caridade, do bem, do amor incondicional. É imprescindível a reflexão acerca dessas questões e das múltiplas possibilidades que temos de ajudar ao próximo. Ninguém é médium só dentro da casa espírita, ou dentro do centro. Mas é importante lembrar que para chegar até o próximo, primeiro somos nós. O médium de cura, ele precisa cuidar atentamente dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, das suas atitudes. Porque ele é um canal, um veículo, ele é a ponte. E quando a pessoa se coloca à disposição do plano espiritual, ela precisa ter consciência de que tipo de mediunidade ela possui, o que ela pode proporcionar ao outro e a ela mesma com essa faculdade, com essa questão. E é lógico quando utilizada com ética e da melhor forma possível. Todo esse cuidado deve ocorrer porque as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão influenciar enormemente os nossos centros de força. Jesus, ele deixou bem claro em sua passagem pelo nosso plano que vós sois deuses. Ou seja, nós podemos plasmar o que quisermos de bom ou de mal. É uma escolha. É uma escolha que perpassa o nosso livre-arbítrio. Cuidar do nosso equilíbrio espiritual, mental, o equilíbrio do nosso corpo, também é da nossa responsabilidade. O médium, ele é responsável pelos seus pensamentos e que tipo de energia ele irá canalizar para o tratamento naquele momento do passe, no momento que ele está em ação. Por exemplo, agregado a todo esse sentimento, ao amor que ele tiver desenvolvido no seu coração, tudo isso virá naquele momento do passe, tudo isso também será concedido. E daí é que vem o poder que, junto com os nossos irmãos de luz, eles conseguem direcionar esses bons fluidos para que a cura ocorra. É uma ação dos nossos irmãos e do médium em questão. É imprescindível, então, gente, a educação mediúnica, a reformulação moral, para que as pessoas tenham real consciência da sua importância no processo, não é? Para que elas tenham também consciência de que ninguém dá aquilo que não tem. Se você não tem amor dentro do seu coração, você não vai conseguir fornecer isso ao outro. A responsabilidade e consciência de saber o que nós estamos doando ao irmão que nos procura para acalmar sua aflição, para acalmar sua dor, sua agonia, é fundamental. Pois o médium, ele tem parte nessa preparação, na preparação dos fluidos que serão doados.
Quando entendermos esse percurso, outros valores serão despertados. E a nossa mediunidade, ela inclusive é potencializada. A cura, ela não está nas mãos do médium. A cura está para as leis divinas. Mas o alívio, o aconchego, isso nós podemos proporcionar. Nós, todos nós, trocamos energia, fluidos o tempo todo. Isso é sabido. Isso já é senso comum. Então eu lanço uma grande provocação. O que eu ofereço e o que eu recebo dos outros? E pensar sobre isso faz parte do nosso entendimento, inclusive no que diz respeito ao espiritualismo, inclusive a respeito da vida como um todo. Nós precisamos praticar o conhecimento que nós adquirimos. Ele não pode se tornar estéril. Não é? Eu aprendo, eu decoro, mas eu não coloco em prática. Não pode isso. Essa hipocrisia não pode ocorrer. Devemos praticar primeiramente com a gente, conosco. Vigiai e orai. Estar atento ao que eu estou recebendo, ao que eu estou doando, o tempo todo. Aquela história, que é muito popular, inclusive, não é? Deixa a vida nos levar, né? De uma maneira bem popular. Eu não acredito que essa seja uma boa escolha. Eu acredito em ter as rédeas e a responsabilidade em nossas mãos de todas as nossas escolhas, de todo o nosso percurso de vida. A primeira coisa que devemos ter em mãos, na verdade, é boa vontade. É querer verdadeiramente servir de alguma forma e servir com alegria, com verdade. É quando você sente aqui no chakra, né, ele pulsa de verdade e amor pelo que você quer fazer. Mas agregar conhecimento, estudar, é uma coisa que vem logo depois. Por quê? Porque para compreender o que precisa ser feito e sempre fazer da melhor forma, conhecimento é imprescindível. Conhecimento, ele não ocupa espaço. A nossa atualização, deve ser constante, contínua. O trabalho mediúnico, pessoal, ele é um bálsamo quando é direcionado com amor incondicional, mas ele é de extrema responsabilidade por parte do médium, que se não for vigilante e consciente na sua função e estiver, por exemplo, assumindo uma postura de oferecer desequilíbrio, com certeza ele vai colher os frutos dessa falta de vigilância. O dar de graça, que Jesus orienta, deixa muito claro que em nenhuma hipótese podemos querer algo em troca pelo plano espiritual. Isso não existe. O trabalho espiritual prevê amor incondicional e irrestrito. Nenhuma forma de barganha, de ganho secundário ou de exigência, seja ela em qual área for, pode ser imaginado nesse sentido. Um exemplo bem simples, corriqueiro inclusive. Eu me dedico ao trabalho espiritual para ter bônus com relação às minhas falhas. Não é? Eu posso errar aqui porque olha quanto eu trabalho para determinada questão. Isso não existe. Precisamos tomar muito cuidado com o nosso ego. A mediunidade, ela não foi dada aos homens para gerar ostentação ou para se exibir em público. Os nossos irmãos desencarnados, aqueles que apreciam grandes brincadeiras, eles sabem muito bem tirar partido, se aproveitar dessa situação, com uma habilidade fantástica, astúcia, assim, verdadeiramente notável. Eles produzem imensas, grandes ilusões, criam uma dependência visceral, inclusive. Em resumo,
A mediunidade, ela é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos, os nossos irmãos de luz, eles se afastam verdadeiramente de quem pretende, de alguma maneira, fazer dela um degrau para outros objetivos, sejam eles quais forem, que não sejam a verdadeira caridade, o verdadeiro servir. Todos os encarnados, eles são iguais perante as leis do universo, não existe diferença nesse sentido. Nós precisamos entender essa questão, retrair o nosso ego e entender que aprender, ajudar e servir é o que fazemos de melhor. Nós, de alguma maneira, não trabalhamos para o nosso reconhecimento, para vender a nossa imagem. Olha como aquela pessoa é dedicada, como ela é boa. Ganho secundário. Nós precisamos internalizar que somos trabalhadores em nome de Jesus, que devemos cuidar dos nossos impulsos, de dominação inclusive, porque todos nós somos médiuns, e como os médiuns que somos, nós somos sempre chamados a servir. Que a paz de nosso Senhor estejam com todos vocês. Que esse ponto de reflexão ecoe para todos que estão assistindo. Salve, salve suas forças. Luz a todos.